tudo ele já mexe no aplicativo. Gente, boa aula. Fiquem à vontade, viu, gente? Para perguntar aqui pelo chat ou levantar a mãozinha. Fiquem super à vontade. Então, a nossa aula sobre o tema batismo com o professor Danilo. Vai lá, meu querido. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou precisar muito de vocês para essa aula aí, viu? Não vou conseguir ministrar sozinho, não. E já vou lançar para vocês logo a pergunta: o que é esse negócio de batismo, cara? Todo mundo fala, tem lugar que quando você já nasce a pessoa já é batizada, tem lugar que você batiza não sei quantas vezes a cada ano. E temos esse tema, batismo. Tirando os conhecedores aí, né? Os maiores conhecedores, Janine, o João, a Kemily já viu muitos aí, pode ajudar bastante. O que vocês acham que é esse negócio de batismo? Para que serve isso, cara? Fiquem à vontade para responder. Alguém responde, por favor, gente. Deixa eu falar sozinho, não. Pessoal, sem pensar, o que vem na cabeça? O que vocês acham que é isso? Só, cara, eu já vi falar e eu acho que é isso. Vamos no achismo primeiro. O que vocês acham que é? Alguém se manifesta? É uma reafirmação com a fé, com a igreja. Boa resposta, hein, meu? Muito boa isso aí, olha. O pessoal tá lendo a apostila antes aí, né? Olha, o pessoal está... Aí é bom, hein? Aí é o sonho do professor, hein? Que o aluno venha para a aula só com pergunta, hein? Olha só. Já pensou? E aí, mas alguém quer se pronunciar? Batismo, né? Batismo. Bom, vou dar continuidade, vou projetar aqui a nossa apresentação. Podem continuar escrevendo no chat quem quiser, viu, gente? O nome já começa com batismo nas águas. Por que a gente fala batismo nas águas? Porque dependendo da religião ou da religiosidade, existem diversos tipos de batismo. Como nós estamos falando do cristianismo, da nossa parte, que nos compromete, né? que a gente vai defender, que a gente entende que é o correto, que a gente acredita na palavra, nosso batismo é o batismo nas águas. E logo para iniciar já tem um texto muito interessante, que é o lema de todo cristão. O pessoal costuma chamar de ID, é o ID do cristão. E ele diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todos os dias até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28, 18. Então, esse batismo já começa assim, uma ordenança de Jesus. Ele não pediu, ele não falou que tal vocês possam fazer. Não, ele falou, portanto, ide, vão e façam discípulos, e além de fazer discípulos de todas as ações, tem que batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristão que não segue uma ordenança de Cristo, ele está meio errado, né? Ele não é bem um cristão. Ele finge ser cristão. Então, temos que seguir isso. Mas o que se trata desse tal de batismo? Um slide. Então, como dito, o batismo nada mais é do que uma ordem do Senhor, o batismo nas águas. E o que quer dizer? A Selma trouxe muito correto. É uma declaração pública, onde que nós, que somos crentes nessa palavra, vamos dizer que sim, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e ele tem uma simbologia. Ele vai remeter à morte, sepultamento e à ressurreição de Jesus. Isso publicamente. Então, se a gente voltar um pouquinho lá na crucificação de Jesus, ele estava à frente de todos, né? Ele estava sendo pregado numa madeira em forma de cruz, e ele publicamente declarou isso que ele veio fazer, nos salvar. Através do quê? Da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o nosso batismo nas águas, como nós não podemos simbolizar o nosso batismo
como novamente uma crucificação, a gente demonstra isso através do quê? Da imersão dentro de uma água, onde nós estamos demonstrando a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Isso foi um ritual, uma forma que a gente demonstra publicamente, após a pessoa aceitar esse passo, para todos da igreja e todos da comunidade. Então, a partir daquele momento, você aceita realmente o Senhor como Senhor e Salvador, e ele tem algumas outras funções. E essas outras funções a gente fala mais à frente. Então, dentro desse nosso Novo Testamento, são duas ordens que o Senhor faz: o batismo e a ceia do Senhor. É interessante falar que dentro da nossa cultura, dentro da nossa igreja, e creio que em várias igrejas que eu já tive a oportunidade de conhecer, a pessoa só fica apta a tomar a ceia do Senhor após esse batismo, viu, gente? Então, assim, você foi lá a primeira vez, levantou a mão, aceitou Jesus, Jesus é meu Senhor e Salvador, você declarou ali. A partir do batismo, você declara espiritualmente isso também, e para todos que estão ali te vendo. Então, você tem um evento onde é reunido pessoas, você chama pessoas para demonstrar que a sua fé agora é no Senhor. E a partir disso, a gente fica habilitado à ceia do Senhor. Esse é um outro tema, a gente fala em outro momento. Método bíblico do batismo cristão. Eu preciso da ajuda de vocês. Hoje a gente tem tipos de batismo, né? A imersão, a aspersão e a efusão. Quem se manifesta aí querer falar para nós o que corresponde a isso? O que seria? Muito legal, né? Esses tipos aí, né? Foi legal que o Danilo falou, gente. Eu, quando eu era mais novo convertido, eu sempre questionava, falei, por que o pessoal tem que batizar para participar da ceia? Gente, eu era muito crítico em relação a isso. Eu achava assim que era uma divisão, nossa, não sei o quê, tem que unir todo mundo. Hoje eu já entendo a importância, né? Vai lá, Selma. Então, eu tenho receio até hoje, eu não gosto muito de ir no culto da Santa Ceia. É estranho, não é? É curioso que uma igreja que eu visitei em São Paulo nem tinha noção do que era o cristianismo direito, né? Eu vim de uma outra linhagem de religiosidade aí. E foi isso aí, João. Eu fui lá, primeira vez, fui convidado para ir numa igreja de um amigo, de uma amiga, fui. Aí era o dia da ceia. E todo mundo lá comendo pãozinho, biscoitinho. E me ofereceram. Eu falei, não, aqui eu sou visitante, vim aqui e tal, me apresentaram lá na frente, na hora da ceia, não posso comer nenhum biscoitinho, tomar esse suco aí. Mas aí essa ceia aí era chique, né, pô? Mano. Ô, Danilo, quando eu era evangélica, católica, que o Pablo era pequeno, que a gente ia na missa de domingo, nossa, na hora eu tinha que disfarçar e sair para fora, porque ele ficava chorando, dizendo que ele queria pão. Pois é, cara. Olha que complexo, né? E olha que interessante a gente ter esse momento de estudo, de compreensão do porquê desse momento, né? Eu acho que a ceia, não sei, João, se a ceia vai ser ministrada em outro momento, acho que é nas próximas aulas, né? Acho que a Natália falou um pouquinho na aula passada, né, gente? Mas depois dessa aula é bacana a gente só fechar, entendeu? Fechar com a ceia. Mas assim, o que te habilita hoje é o batismo. Por quê? Porque você está declarando publicamente que a partir desse momento você é de Cristo. Então, assim, no momento que você levanta a mão, você ainda está conhecendo, né? A gente foi lá na frente, levantei minha mão, eu aceito o Senhor. Só que a gente não tem noção, muitas vezes, de quem que é, o que é esse cristianismo, essa coisa. E nesse ato do batismo que a gente realmente toma consciência e declara, eu sei, e a partir de hoje eu me torno um cristão, então você já faz parte do corpo de Cristo. Bom, mas a pergunta ficou: imersão, aspersão ou efusão? Alguém se arrisca aí no dicionário Aurélio aí para falar o que quer dizer essas coisas? O que é um batismo com imersão? Senhor Anderson, quanto tempo? Bom dia aí, pessoal. Tudo bom? Aí? Estamos aí. Bom, Anderson. Vou tentar. Imersão é quando a pessoa batizado é imerso debaixo da água. Boa. Efusão, né? Efusão. Quando batizado
quando é batizado, derramando água com as duas mãos sobre o batizado, e efusão, e o outro. Aspersão. Aspersão, acho que é espirrar a água dele. Rapaz, esses alunos aí, João, te falar, cara, não precisa dar aula. Realmente não precisa não, João. É só puxar o assunto, o pessoal leva. É isso aí, Anderson. São 3 tipos de batismo, tá? E a gente vai identificar o que Jesus manda fazer, mas é isso mesmo, tá? A imersão é quando a pessoa mergulha direto. Vai mergulhar tudo lá. A aspersão é só quando ela é espirrada. A gente vê bastante no Velho Testamento, vocês vão ter oportunidade de acompanhar, quando tinha os rituais dentro dos templos, eram aspergidos sangue sobre o altar. Então, tinha sacrifícios de animais e eles aspergiam. Então, o que eles faziam? Eles espirravam sangue em cima. E a efusão é o derramamento. A gente tem como exemplo clássico aí a Igreja Católica, que faz esse tipo de batismo, né? É a efusão, que ele derruba a água sobre a testa da criança, coisa e tal. Mas esse é outro assunto. Vamos lá falar o importante, né? O que é importante para a nossa igreja? O que nós consideramos com base na palavra. Então, com base na palavra, vou trazer novamente aqui os conceitos para vocês verem. Então, com base na palavra, aqui tem os conceitos, o que é imersão, aspersão, efusão. O importante é que o batismo bíblico era feito por imersão. Essa é a parte mais importante. Alguém tem a Bíblia aberta aí que pode ler para a gente Marcos, capítulo 1, versículo 10? Vou abrir também. Alguém que tiver fácil aí já, por favor. Se tiver fácil, senão eu... eu já vou ler Mateus 3, versículo 16, para ajudar. Bom, tá na aula, Bíblia do lado, caderno, viu, gente? Vamos anotar. Essa daqui é a nossa guia. Se a gente não tiver a Bíblia para nos guiar, cristãos não somos. Marcos 1, versículo 10. Vou ler. Da água, o céu abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. Falhou um pouquinho, Anderson. Fala de novo, por favor. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. É interessante que ele fala quando saindo da água. O que isso traz para nós a entender? Que ele estava dentro da água. Não era uma efusão, ele não estava derramando, não era uma aspersão que só jogavam gotículas de água, ele estava dentro da água. Então, por isso que a gente traz. Em Mateus também é a mesma passagem, só que sobre outra visão, né, a visão de Mateus. E tem o Atos 8, 38 e 39, que é uma passagem onde Filipe, né, batizou o eunuco. E ele diz assim: ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não o mais viu. Porém, continuou o seu caminho com alegria. Então, a nossa base hoje para dizer que o batismo da igreja cristã é por imersão, esses são alguns dos textos que nos traz essa revelação. Tá? Então, o próprio Jesus foi batizado sendo imergido no rio pelo João Batista. Essa passagem de Filipe, que encontrou uma pessoa no meio do caminho e foram para um rio próximo, uma lagoa próxima, e foi batizado também por imersão. Próximo tema, aqui as evidências, como foram falados. Então, o batismo tem um simbolismo da morte, como foi falado. É como se a gente morresse ao entrar debaixo da água e ressuscitasse ao voltar da água. Aí eu vou parar um pouquinho a apresentação e quero falar para os que já foram batizados, que estão aqui. Ô Danilo, era bom foi muito legal o que você fez no começo,
Viu, gente? O Danilo ele fez uma abordagem no começo que era importantíssima, viu? Ele apresentou os 3 tipos de batismo. Então, tem outras igrejas, queridos, que aplicam outras formas de batismo. Principalmente agora online, né, o Danilo? Tem algumas igrejas... Aí eles estão se reinventando aí em formas de batismo. A nossa igreja, por enquanto, ela prefere esperar a pandemia ficar mais tranquila para poder a gente fazer o batismo, inclusive dessa turma. Bom, e da turma antiga também. A Kemily, por exemplo, ela é remanescente da outra turma, né? Mas, assim, esses tipos... para nós, queridos, para nossa igreja, ela entende que o batismo mais próximo daquele que Jesus e os discípulos fizeram é o de imersão, é o de mergulho, igual o Emerson explicou, tá bom? Mas eu queria que vocês entendessem que, apesar de outras igrejas fazerem diferente, eu penso, é a minha opinião pessoal, tá? O Danilo também pode dar dele. Para Deus, o que importa é acontecer o batismo e a pessoa tá com a vida em ordem, ela tá convertida, ela crendo em Jesus, compromisso com Deus, para ela se batizar. Se é imersão, se é efusão, se é imersão mergulhando na pessoa, se é aspergindo a água na pessoa, se é efusão, isso aí é só método. O importante é acontecer o batismo. Tanto, né, Danilo, antigamente o pessoal pensava que o batismo tinha que ser em água corrente, sei lá, tinha que ser no mar. Tem gente que viaja para Israel para ser batizado no mesmo rio que Jesus batizou. É lindo, né? Até a Ana Hickman foi lá, né, se batizar. Nem sei se, né, Deus conhece o coração dela, né? Mas enfim, né? É bacana vocês prestarem atenção nesse comecinho que o Danilo explicou. E a nossa igreja, ela entende que a imersão, o mergulho, é o mais próximo daquilo que Jesus ele fez. Mas tem interpretações diferentes, mas entendemos que esse é o método mais bíblico que existe, tá bom? Esse é o nosso entendimento. Vai lá, Danilo. É legal o João ter falado e... Imagina assim, nós temos que seguir uma linha. A gente não pode ficar a cada hora modificando. A gente entendeu que na palavra esse é o correto e vamos fazer. Julgar outras igrejas, cara, não é é um simbolismo o batismo. É um ritual que acontece. Não é o ritual que vai mudar a pessoa, que vai ter o efeito do batismo, que vai ter a morte e a ressurreição da pessoa. E sim, que nem o João falou, a condição que ela se coloca. Tá? E o importante é isso, a gente entender o para quê que serve. Esses detalhes do rito, tem que estar com pano branco, a água tem que estar quente, tem que estar gelada. Isso aí são rituais que a gente pode modificar, não vai impactar na essência da coisa. O que a gente não pode é mudar a essência. Para quê e por que foi feito. Perfeito. Aí eu ia falar o seguinte, cara, desse pessoal que já se batizou aí. Não é para dar um testemunho, porque se deixar eu falar aqui do batismo eu vou ficar 2 horas inteiras, mas a sensação, só a sensação. O que é a sensação do batismo para você, Janine? Compartilha com o pessoal. Olha, como foi o seu? Abre a câmera e compartilha. Tem que ser assim. Eu quero ver. Tem que ver a lágrima descendo, né, João? Vou até tirar a minha aqui. Não sei se a Janine está nos ouvindo. Áudio, Janine. Acho que essa é a Selma. Vou ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Foi uma sensação de viver um novo, né? Viver algo novo, de abandonar tudo aquilo que antes eu vivia para viver algo novo diante do Senhor, né? Eu também fui bem difícil assim de entender esse batismo, né? E porque eu já havia sido batizada quando pequena, né? Quando eu era católica ainda, e aí poder batizar novamente, mas quando eu tive a consolidação na época, eu entendi, né, esse processo. E é algo maravilhoso, né? Você poder morrer para o velho homem e viver algo novo diante do Senhor. Muito bom, cara, muito bom. É legal trazer essa experiência viva, né, da Janine, por exemplo, para a gente não sair um pouco, não sair da palavra, mas não ficar só nos velhos exemplos que aconteceram antigamente. A gente tem aqui no próximo slide essa situação, né, que ele traz alguns exemplos. O batismo de Jesus, que aconteceu em Mateus 3, é um exemplo de pessoas que foram batizadas. Os primeiros convertidos da igreja primitiva.
Então, as primeiras pessoas que foram entrando na igreja, que foi criada lá tempos atrás, teve também a ordenança do batismo. O próprio apóstolo Paulo, que eu acho que é um exemplo magnífico da forma que ele foi batizado, né? Como que ele chegou. E o batismo do eunuco, esse que eu falei do Filipe, que foi encontrado e que aceitou e se batizou. Então, além desses exemplos, a gente tem o exemplo da Janine, a gente tem o exemplo do João, a gente tem o exemplo do Danilo, a gente tem o exemplo da igreja quase inteira que já foi batizada, que são exemplos maravilhosos de transformação. Vamos passar, que aí vocês vão entender uma fórmula. Quem gosta aí de matemática aí, ó, o pessoal que é matemático aí vai gostar. Temos uma fórmula dentro do batismo, tá, gente? Não é simplesmente assim, pular dentro d'água, dar um mergulho e já era, não. Tem todo um processo aí. Qual que é essa fórmula do batismo? Mateus 28:19 fala: portanto, vão todos os povos do mundo e façam com que sejam seus seguidores, batizando esses seguidores ou discípulos. A fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, não adianta o pastor vá lá, levantar a mão dele, mergulha dentro da água e fala: estou batizando em nome do pastor Edson. Cara, não vai surtir o efeito do que a palavra surge, a palavra solicita. Lembrando que isso é um ritual. Então, a palavra solicita o quê? Que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou precisar da Kemily. Kemily, vou precisar muito de você agora para você me ajudar, cara. Oi. Vou trazer em tela aqui. A pergunta fala assim: as crianças devem ser batizadas? Aí por que eu chamei a Kemily? A Kemily se entende por cristã desde que nasceu. Certo, Kemily? Certo. Ela nasceu cristã. E por que até hoje ela nunca foi batizada? Você já se fez essa pergunta, Kemily? Ou você sabe responder essa pergunta para nós? Eu sei responder mais ou menos, eu acho. Diga aí. É porque as crianças elas não têm entendimento, não sabem o que é o batismo. Então, é isso, assim, resumido. Resumido e perfeito. Não tem outra explicação, Kemily. Parabéns, é isso aí. Gente, o batismo é assim, uma consciência que você está fazendo. Boa pergunta. Idade é um pouco complexo de fixar, tá? Normalmente é acima dos 12 anos que tem. Mas tem crianças ou tem pré-adolescentes que já têm um entendimento de vida muito maior e há a possibilidade de batizar um pouco mais cedo. Tá? Mas em média, 12 anos, 13 anos, que ela tenha consciência do que é. E é por isso que tem essa limitação. E a Kemily explicou muito bem, tá? Imagina assim uma criança que nem tem um rito dentro da Igreja Católica, que acabou de nascer e tem que correr para batizar para não acontecer alguma coisa e morrer pagão. A gente vai ter os textos para ver, mas eu já vou antecipando. É uma criança que recém-nasceu, ela não tem consciência do pecado dela. Ela não tem a noção que ela aceita viver uma vida diferente após o derramamento, a imersão, a aspersão de água. Então ela precisa ter primeiro uma consciência para depois ela poder tomar essa atitude. Aí por isso que é difícil um pouco a gente fixar com relação à idade. Poxa, hoje a gente tem adulto aí que não tem consciência das coisas, né? Se for levar ao ferro e a fogo da situação, é a partir do momento que a pessoa já tem uma consciência e consegue viver uma vida diferente com base no cristianismo. Mínimo de 12 anos é mais ou menos o que a igreja coloca. Tá? Mas pode ter situações que batize com menos. Dúvidas, perguntas? Vamos para o texto bíblico? Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Coisa bela, eu queria só falar sobre o que aconteceu comigo. É que a Rebeca que vai se batizar, né? Uhum. Só que eu me batizei com 12 anos. Eu me batizei dia 7/5/2000. E aí, no caso, ou 2001, não me lembro o ano. Eu ia fazer 12, meu aniversário era 13 de maio. Eu me batizei dia 7/5. Eu estava na Vila Albertina, né? Eu lembro que nós batizamos em uma academia e que 3 pastores me batizou. Pastor Laerte, Pastor Eber e Pastor Edson. Então, eu lembro de tudo. Rapaz. Irmã, de novo, será que pode? Irmã, Deus vai te cobrar, irmã. Irmã, você precisa... 3 pastores da Danilo. É mais do que ungido, hein, João? Isso aí é 3 pastores. Isso aí é tripla unção.
foi numa academia muito bonita, ali na Maria Amália. Então eu lembro todinho, de tudo. Eu só não lembro quem se batizou comigo. Mas tinha muita gente. Mas A amém. gente visitou as 3 igrejas, né? Porque, se eu não me engano, tinha a Zona Sul. Aí o pastor Edson estava há pouco tempo aqui na Furnas. E depois tinha na Vila Albertina. Então tinha muita gente. Amém. Isso é importante, né? Aí eu queria compartilhar. Muito legal. Isso que é a importância de ter uma idade, uma consciência para lembrar. Imagina se o recém-nascido vai ter essa emoção e lembrança. Imagina se uma criança de 3, 4 anos vai conseguir trazer essa lembrança mais à frente. Além de a responsabilidade, que a gente vai ver no texto agora. Então vamos. Crianças devem ser batizadas? Aí tem um texto gigante que nos diz aí. Primeiro, para você batizar, você tem que crer e se arrepender. Então, assim, a criança em si não vai trazer pecados da maldade, porque eles não têm a compreensão para isso, tanto para fazer quanto para se arrepender. E é interessante que a gente contradiz o ponto que a criança pode morrer pagão, o que está em Mateus 18:3, que o próprio Jesus diz que o reino dos céus pertence às crianças, ou pessoas que são semelhantes às crianças. E para entrar no reino do céu é necessário ser como uma criança. Então tem que ter inocência. Então, para o próprio Jesus, a criança é inocente. Ela não tem essa maldade do pecado. Ela não tem a maldade de intenção de cometer esse pecado. Já que ela não tem essa intenção de cometer, já que ela não tem a condição de se arrepender de uma coisa que ela não previu para fazer, então ela não tem por que ser o batismo dessa criança. Então, o texto é grifado. Para ser batizado é preciso ter fé e arrependimento. Esses são focos básicos. Tanto que está no texto de Atos 2:28. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aí tem os porquês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dúvidas ainda sobre esse ponto de criança ser batizada, gente? Vocês têm ainda ficou alguma coisa na cabeça que vocês ainda têm dúvida, ou não entendeu direito, ou não concorda? É importante falar. E vocês não são obrigados a concordar com tudo. Vai que eu falei uma besteira aqui, né, João? Não. Vocês têm que me criticar. E olha que às vezes que eu faço as pegadinhas, eu falo umas coisas aí para ver se vocês estão prestando atenção. Eu tava lendo sobre isso aí, porque assim, até hoje tem igrejas que fazem o batismo infantil, né? Eu não vejo assim, gente, eu não vejo assim como um pecado, viu? Eu vejo como, eu entro como um método, mas eu concordo com tudo que ele falou, questão da consciência, aquilo que a Kevin falou também, né? Ter o entendimento, às vezes a criança de 8 anos, pegar lá o Mateus da Nath, né? Que é uma criança bem inteligente, se perguntar para ele o que é batismo, com certeza ele sabe dizer. Poderia batizar o Mateus, a Kemily também. Eu acho que a Kemily está na igreja desde criança. Se ela sente que ela está segura com Jesus, poderia batizar. Mas a igreja precisa fixar um número. Ela precisa fixar na sua regra de fé, ela precisa fixar uma idade mínima. Eu estava até vendo sobre isso aí. Por exemplo, os 3.000 que se batizaram lá em Atos 2. A Bíblia não fala se nesses 3.000 se tinha criança. Pode ser que tinha, gente. Muita gente. A família ali, uma família inteira se converteu, tem uma criança junto, tem um bebezinho e tal. Já vai na leva, já batiza todo mundo. O que é importante? Mesmo que um bebê seja batizado, é importante que a família faça esse trabalho de fé, de discipular essa criança, né? Nossos primeiros discípulos são nossos filhos, né? Então, as igrejas que fazem, eu não condeno, eu entendo assim que eles têm essas razões, e a Bíblia não fala números. Jesus se batizou com 30, né, Danilo? Né? O eunuco ali e o Filipe que batizou o eunuco já era adulto. Então, a gente não condena quem faz, mas nós entendemos pela palavra que é mais interessante batizar com uma idade da consciência mesmo, igual o Danilo trouxe, né? Mas eu só queria trazer essa reflexão de que tem igrejas que fazem até hoje o pedobatismo, esse batismo infantil, né? E a nossa igreja adotou o batismo a partir dos 12, trabalhando essa questão da consciência. E eu, pessoalmente, Danilo, eu acho assim, que não deve forçar o batismo, gente. Não sintam essa pressão. É importante você estar
firme com Jesus, se sentindo salvo, convertido. Se você ainda não alcançou esse nível de fé, trabalha isso, fica firme no PG, firme na igreja, o Espírito Santo vai trazer essa certeza, entendeu? Mas o que o Danilo falou também, é uma ordenança, né? Aí o jovem está lá, 20 anos, 25 anos, nunca se batizou. Por quê? E aí, se a gente for analisar o motivo, né? O porquê, aí é importante cada um ter essa consciência. Puxa, por que eu não quero me batizar? E aí eu vou deixar o Danilo conduzir a aula, mas essa é a reflexão, né? Oremos, né, queridos? Mas essa é a minha opinião. Sempre, sempre. É legal o João trazer esses contrapontos, porque assim, eu volto a falar, o batismo é um ritual, é uma simbologia da morte e ressurreição. Então, assim, tudo que é simbólico, a gente não tem a nível de palavra tão fixado. É assim, pronto, acabou. A gente segue algumas diretrizes para ter uma condução, para não ficar bagunçada a coisa, se assim posso dizer. Tá bem? Seguindo. Entramos. O João deu um brief aí da situação e é uma pergunta legal, cara. O batismo salva? Se você não for batizado, você vai ser salvo ou deixar de ser salvo? Responde de novo que eu não vi quem foi. Foi a Selma? Uhum. Batismo não salva, Selma. Para mim, eu acho que não. Quem discorda, quem concorda? Posso falar por quê? Com certeza. Por favor. Porque, assim, eu tiro por mim. Há muito tempo eu frequento igreja evangélica. Essa semana eu passei por uma situação meio que difícil, porque eu tenho uma amiga na Bahia que ela me ligou, ela se converteu agora e ela me perguntou o que eu achava dela se batizar. Eu respondi para ela, faça o que o seu coração pedir. Eu não sou uma pessoa ideal para te falar batiza ou não batiza, porque eu todo esse tempo, eu sempre fui na igreja, mas eu nunca tive vontade de me batizar. Até porque eu não quero me batizar e ter os mesmos desejos que eu tenho agora, quando eu sei que o batismo, na verdade, igual eu falei, que é uma afirmação com Deus e com os irmãos da igreja, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é você assumir um compromisso a mais com Deus, uma responsabilidade de saber que você morreu para o mundo e viveu para Jesus. Então, assim, não adianta eu me batizar, às vezes, por impulso, igual eu falo porque eu conheço algumas pessoas que se batizou por impulso e depois acabou desistindo. Então, assim, eu prefiro estar mais firme na fé do que me batizar por impulso e depois não morrer de verdade pro mundo. Perfeita reflexão, senhor. E olha como que o senhor faz, né? Você teve essa instrução para sua amiga e agora a gente está trazendo na palavra essa justificação em cima do que você falou. Exatamente, eu estou aqui pensando. E o mais incrível é que essa hora ela deve estar se batizando lá na Bahia. Que legal. Nossa, o senhor traz cada experiência, né? Que você não tem igual eu falei para ela, eu falei, vê com outras pessoas que você tem mais, que conhece, que está na igreja, que possa te falar mais, com alguém da própria igreja, porque assim, para mim passar alguma coisa, um exemplo, para responder algo para vocês aqui na aula, ou eu tenho que saber o que eu respondo, ou simplesmente eu tenho que perguntar como que eu vou responder, como que é essa resposta minha, porque assim, eu não posso falar algo que eu nunca vivenciei. Legal. Bem legal, viu, senhor? Eu estou contigo aí. E colocando na palavra o que você falou, todas as verdades, o batismo não salva, pois a salvação é única pela graça mediante a fé. Depois vocês vão ter acesso a esse slide, aí eu peço que vocês leiam com calma esses versículos, né, esses partes de versículos de livros que tá informado. Então, porém, o batismo é essencial na vida do salvo, uma vez que este simbolismo, novamente falando, insere o crente no corpo de Cristo
e assume publicamente sua nova vida em Cristo, morrendo e sepultando o velho homem que outrora vivia no pecado, ressuscitando para uma nova vida em Jesus. Ó, a Selma só falou tudo o que eu ia falar. Se ela tinha dúvida agora, você pode deixar isso daí gravado como certo, tá, gente? O batismo não vai salvar ninguém. Não é isso que salva, não é a nossa atitude que nos salva, e sim a graça do Senhor que morreu por nós que nos salva. Só que é uma ordenança do Senhor que está na palavra, e a pessoa tem que entender, cara, o mais importante, o João falou e vou refrisar. O que é importante para o batismo? É entender que eu vou morrer para o mundo, para a minha vida de pecado, para minhas vontades que atrapalhavam a minha comunhão com Cristo, e vou viver a vida que Cristo teve para mim. Então, assim, não adianta eu lá, não, eu vou batizar e o batismo que vai fazer eu mudar. Não é o batismo é só um simbolismo. Isso tem que ser um desejo do seu coração, tem que ser um desejo seu, a partir de hoje, tudo que me distanciava do Senhor, eu vou deixar de lado e vou viver. Então, isso que é importante. Amém? Isso tem que ficar muito frisado, gente. Muito frisado, principalmente vocês que estão chegando num ponto que, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse batismo o quanto antes na igreja, e vocês vão ter a opção de querer ou não batizar. E é um compromisso com Cristo e com todos que estão lá, viu, gente? Porque assim, na frente de todo mundo você vai descer as águas e voltar. Se você viver na sua mesma vida de pecados, seja ele à vista do homem pequenos ou não, que para Cristo não tem tamanho, as pessoas vão ver isso. E as pessoas vão chegar e vão falar com você, seus líderes, pastores, evangelistas vão chegar, irmão, você colocou lá, você falou que ia batizar, você ia morrer por sua vida, você continua no mesmo. O que está faltando? Então, assim, eu acho que não chega a ser constrangedor, mas é uma situação triste, a gente ser apontado por uma situação, sendo que a gente se comprometeu a não mais fazer. Tá? O errar acontece. Acontece falhas, acontece na vida de qualquer um, seja desde novo convertido até pastores. Pode acontecer. Só que é a intenção do coração que muda. Tá? Um erro por fazer sem querer a situação e acabar naquele erro é uma coisa. Outra coisa, a gente já está uma vida errada e a gente querer continuar, a gente não mudar isso. É isso que o batismo vem trazer para a gente, é isso que eu gosto de frisar. Momento do batismo. Estou disposto a largar minha vida, que eu fazia tudo errado, que Cristo não aprova, e vou viver a vida que Cristo tem para mim. Amém? Eu vou dar uma pausa e abrir para vocês com relação a dúvidas sobre isso. E aí, Danilo, um ponto legal também, né? É importante, gente, a nossa vida estar em ordem, né, para o batismo, né? Então é algo assim que a gente sempre coloca diante do Senhor, né? Gente, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Porém, o mínimo de vida cristã, de compromisso com a vida cristã, a gente tem que ter para poder estar no batismo. Então, assim, é importante... E aqui estamos numa turma assim que já está caminhando com a gente há várias semanas, né? Por exemplo, se eu tenho na minha vida uma situação de perdão que eu preciso liberar, gente, é importante resolver isso antes de descer as águas, né? Aos casados, acho que talvez não tenha nenhum caso aqui, aos casados, a gente sempre orienta, se está morando junto e não tem um compromisso legal, não casou no papel, a gente orienta que é importante regularizar isso antes de descer as águas do batismo. Por quê, gente? Porque isso é bom aos olhos do Senhor, né? É importante os pastores, a liderança, abençoar esse casamento, orar com vocês abençoando esse casamento. E eu vou mais além, viu, gente? Aí já é um exagero meu, tá? Tá namorando. Cara, é importante esse namoro, ele ser abençoado. Conversa com o seu líder de PG, conversa com os pastores, né? É bacana esse relacionamento, ele estar sendo apresentado diante de Deus, não só pelo casal, mas também pela liderança da igreja. Isso, gente, eu acho que é agradável. É obrigatório? Esse exemplo do namoro, por exemplo, é obrigatório? Gente, não é. Mas é bonito você fazer dessa forma, porque isso agrada muito ao Senhor. Então, cada um
é importante fazer uma autoanálise. Você pensar, puxa, tem alguma pendência que é bacana eu resolver antes de descer as... E aí, gente, seja sincero com Deus. Rasga o coração mesmo. Puxa, Senhor, eu tenho dificuldade com tal coisa. Me ajuda. E aí, se você sentir confiança, eu desejo, em nome de Jesus, que você sinta confiança. Conversa com seu líder, com seu discipulador, abre essa situação para que não haja acusação. Porque o diabo, gente, ele é especialista. Se é um pecado não confessado, ele vai jogar na cara. Ó, você não perdoou lá a sua tia há 15 anos atrás. Emily, eu ia brincar com a Emily aqui, né? Vou brincar com a Emily, não. Vou pegar um jovem aí, ó, você colou na prova, hein? Ó, você colou na prova. Então, gente, é importante. Sabe por quê, gente? Para não acontecer assim, ó. A pessoa desce as águas, passa um mês, ela sai da igreja. Então, gente, esse não é o objetivo, né? Então, tem algumas coisas aqui no chat, só queria deixar essa reflexão para vocês. Acho que a Bel falou um pouquinho do testemunho dela aqui, né? Quando ela tinha 8 anos e tal. Eu nasci no berço evangélico, e a Michelle, conheço pessoas que se batizaram mais de 2 vezes, porque saíram. É legal depois, Danilo, você tocar nesse ponto. Próximo ponto já. Isso, o Danilo vai abordar isso na aula, viu, Michelle? Mas essa questão do batismo mais de uma vez, né, gente? Se pode ou não, enfim. Quem quiser falar, gente, fique à vontade, tá bom? Amém. Gente, alguma dúvida com relação ao porquê do batismo e para que do batismo? Isso tem que estar bem claro para vocês têm que ter isso fácil para qualquer um vir perguntar para vocês, vocês falarem, ó, eu batizo por causa disso e para isso. Tá tudo tranquilo, eu vou passar. Próximo tópico, que eu acho que é uma pergunta que quase, se não for todos, ou quase todos, já teriam. Eu mesmo gostaria muito de batizar mais uma vez, porque é uma emoção muito grande, mas a palavra diz, lá em Efésios 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, imagina assim, uma vez que você foi publicamente, a gente entendendo para que serve o batismo, né? Uma vez você indo publicamente, declarando através daquele ato, né, de entrar debaixo da água e sair, simbolizando a morte e ressurreição, onde você declarou para todo mundo que você não vai mais viver a sua vida que você vivia antes, vida de pecado, o pessoal fala o mundo, né, viver no mundo. Se uma vez você declarou e você se colocou nessa posição, você não tem como fazer de novo. Imagina assim, se a gente está fazendo um simbolismo da morte e ressurreição de Cristo, Cristo não vai morrer de novo e ressurgir de novo para nós. É uma vez, uma única vez. Salvo a situação que a Janine falou. Eu fui batizado quando eu era criança porque eu frequentava tal situação. E era assim. Cara, era um batismo consciente? Você reafirmou na frente de todo mundo que você não ia mais viver aquela vida, que sua vida era do Senhor? Não. Então não houve um batismo efetivo. Então há situações que acontecem. A gente teve um exemplo de uma menina que era do meu PG, inclusive, uma menina não, né, uma jovem, e ela frequentava uma outra igreja que não era, não seguia a Bíblia, tá? É uma outro ponto de conversa, de aprendizado, mas é assim, eles não seguiam como a Bíblia fala. Eles usavam só parte da Bíblia. Então, eles não eram considerados uma igreja. Então, ela foi batizada e ela chegou no pastor e falou, pastor, o meu batismo não foi esse batismo que vocês apresentam. Ele não tem essa característica. Eu não tive essa oportunidade de esclarecimento e falar que eu estou descendo as águas para largar o meu eu anterior. E nesse caso foi aceito. O pastor falou, não, ok, você realmente não teve um batismo. Você teve um ritual lá que não teve as características que o Senhor necessita, então não é tido como batismo. Então você tem condição de batizar de novo. Agora, vocês estão esclarecidos, estão numa plena noção do que é e para que é. E sendo batizado de novo, não existe essa possibilidade. Claro, eu fui para outra igreja e vou falar que nunca fui batizado. Na verdade, você está cometendo um pecado, né? Que você está mentindo uma situação.
Então, você está batizando para tirar o pecado, cometendo outro pecado. É uma situação estranha. Tem pessoas desonestas que podem fazer isso. Para mim, isso é desonestidade com o Senhor. Mas, de regra, conforme a palavra fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma vez desceu as águas, entregou lá completamente sua vida e seu espírito para Cristo. O Espírito Santo tomou a sua vida. Não tem por que você se batizar de novo. Aí me perguntem, Danilo, mas eu pequei e eu quero novamente, eu me desviei e agora fui para o mundo, fui para a balada, bebi, fiz, aconteci e eu quero novamente ter essa comunhão. Eu tenho que batizar de novo? Não. Dobra o seu joelho, pede perdão, deixa de lado o que aconteceu, não faça novamente e segue a vida. É vida que segue, como diz. Não tem mais que ter esse evento de batismo de descer as águas. Tranquilo, Michele? Escreve para nós, o que você acha aí? Foi esclarecedor? E aí, pessoal, dúvidas sobre descer as águas mais de uma vez? Como a Janine falou, eu também, cara, é uma emoção muito grande. Todo evento de batismo é como se eu estivesse me batizando de novo. O desejo de estar lá e ter essa comunhão com o Senhor, essa aproximação é muito grande, né, João? Exatamente. E aí, gente, eu não quero romantizar a vida para vocês, né? Não pode ser só emoção, gente. Não pode ser só emoção, né? Eu já estou aí caminhando para uns 5 anos na consolidação. E, assim, o que mais me entristece, viu, gente? Assim, a pessoa, ela se emociona muito ali na hora do batismo, mas um mês depois ela sai da igreja, entendeu? Então, queridos, em nome de Jesus, que nessa turma isso não aconteça, mas que a nossa fé seja firmada, sabe? Que realmente, tudo aquilo que o Danilo falou, né? Que haja esse compromisso mesmo, que haja o coração, gente, o coração do ladrão da cruz, né? Que eu acho que é um exemplo clássico aí que todo mundo dá, né? Ele ali, Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, né? Um ladrão falou assim, olha, se você é filho de Deus, salva e salva nós também. E aí o outro, não, peraí, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não tem pecado. E Jesus reconheceu, né? E disse que olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, gente, a gente reconhecer, né? Eu, João, gente, eu sou muito pecador, eu sou falho, eu sempre vou ser dependente do Senhor. O dia que eu achar que eu não preciso de misericórdia, que eu já tô bom pra caramba, que eu já tô excelente, já sei pra caramba, já fiz teologia, olha só. Gente, quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente percebe o quão dependente nós somos, o quanto Ele é santo, Ele é bom, nós não somos nada sem Ele. Então, se a gente tiver esse coração, vamos seguir, sim, obedecer, né? Igual o Danilo falou no começo da aula, o batismo ele é uma ordem de Jesus. Então, é importante que façamos isso, mas com esse coração de construir, né, essa vida com Deus, né? A santificação, gente, ser santo diante de Deus é um processo que vai durar a vida toda, né? Mas é maravilhoso, porque nós não estamos sozinhos, tem irmãos que nos amam e tem o Espírito Santo que está conosco. Aqui a Nani colocou, né? Firmados em Cristo. Isso mesmo, Nani. E digo mais, né? Aquele versículo, até que Cristo seja formado em nós. Vai lá, Danilão. Amém. Já pegando o gancho que o João falou, gente, não pensem que vocês têm que estar 100% limpos para serem batizados e nem achem que depois do batismo vocês vão estar 100% santos. Então, o João falou e não tem como contestar isso. Vai acontecer situações na vida? Não estou profetizando coisa ruim, irmãos, mas com certeza vai acontecer pecados na vida depois do batismo. O que isso não pode ser motivo de eu querer desistir da igreja ou desistir do que está acontecendo? Eu não posso simplesmente, puxa, eu fui batizado, mas caí no pecado, então o Senhor não vai me aceitar. Não existe isso. O Senhor sempre está de braços abertos para a gente. Então, o batismo é um processo, é um simbolismo onde que você declara que a sua vida terrena, a sua vida que você tem de errado, vai ser alterada. Então, você tenta, até a data do batismo, eliminar o máximo de situações possíveis, tentar entrar
na graça do Senhor, na graça que eu digo assim, no agradar dele, agradar a Deus, está dentro dessa visão que o Senhor fala, puxa, legal, ele está lá, está fazendo, está tentando, ou ela está fazendo. Entre descer as águas. A partir dali é um processo. E como o João falou, a cada ano, a cada curso, a cada vez, você vai ter a condição de reconhecer outros pecados que você não reconhecia, vai ter condição de identificar as situações que você tem que melhorar, e o Senhor e o Espírito Santo vai trazendo isso. Amém? Último tópico para finalizar, na verdade, uma conclusão, e depois eu tenho só um adendo com relação a isso. Então, aqui é mais ou menos um resumo, tá? O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus que deve ser obedecida, não tem data, mas é uma ordenança que deve ser obedecida. Cremos que o método bíblico do batismo é por imersão, entrar debaixo d'água. A igreja entende que é o correto fazer isso, ou deve ser desse jeito esse simbolismo. A fórmula bíblica do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São eles, através da vida do pastor ou de quem estiver à frente, que vai batizar vocês. O arrependimento mais a fé são condições para o batismo. Então, o batismo é para pessoas convertidas e regeneradas, sendo assim, crianças não necessitam do batismo, uma vez que não possuem consciência do pecado e a necessidade dessa salvação por esse pecado. O batismo não salva, mas é um ato essencial para aquela pessoa que já é salva. E uma vez batizado, conforme o ensino bíblico, não há necessidade de se rebatizar. Eu não sei se é um tema mais profundo, mas eu vou só abordar para despertar a curiosidade de vocês. Há a possibilidade também de um batismo nessa imersão de água, nesse ato, esse ato físico de entrar, da gente ter o batismo no Espírito Santo. Não sei se já ouviram falar desse tema, é um tema profundo, por isso que eu vou ser bem raso quanto a isso, para instigar vocês a buscarem mais. Mas há pessoas que têm esse batismo no Espírito Santo. O que é isso, Danilo? Batismo no Espírito Santo? Já não basta na água? Tem esse mais? Tem esse batismo também, onde que o Espírito Santo se manifesta na vida daquela pessoa naquele momento. Então a pessoa naquele momento começa a receber dons, tá? Dons de falar em outras línguas, reconhecer outras línguas, dons de entendimento. Então há situações sim, não obrigatoriamente, onde que a pessoa está sendo batizada pela imersão, o Espírito Santo se revela naquela pessoa e a pessoa começa a demonstrar esses dons naquele instante. Sempre acontece isso? Não. Eu te falar que na nossa igreja, raramente nos últimos batismos que a gente tem acompanhado, a gente viu essa manifestação do Espírito Santo. Mas pode acontecer. Vai depender de quê, Danilo? Do seu querer? Não, cara. É um desejo do Espírito Santo se manifestar. Você tem que estar com a sua vida íntegra, né? Não ter pecados não perdoados, não pedidos, não pode ter o coração sujo com perdões, falta de liberação de perdão. Você tem que estar super íntimo da palavra, tem que ter essa consciência da palavra, e pode ser que o Espírito Santo queira se manifestar. Mas não é uma necessidade. Mas não se assustem se vocês forem ver ou acontecer isso com vocês ou com alguém que está com vocês. As pessoas começarem a falar em outras línguas, e pularem, gritarem, e isso não ser fruto da emoção dela, tá? Pode ser o fruto do Espírito Santo fazendo. Pessoal, o tema tem muito que dá para a gente aprofundar, muito que a gente dá para buscar, mas eu gostaria de abrir um momento agora para vocês para levantar dúvidas, tá? Para as questões mais absurdas possível, perguntem, por favor. Eu gosto dessas. Acho que o João tem essa visão também, da pergunta mais simples que parece, a gente tira tanto ensinamento para todos nós. Então eu deixo aberto esse momento agora para vocês para se pronunciarem. Danilo, entendi. Danilo, não entendi. Não ficou claro isso. Ou eu quero que fale um pouquinho mais dessa situação. Aí é um momento para vocês abrirem agora o coração e falar. Amém? Isso, pessoal. Perguntem, viu, gente? Qualquer dúvida pode perguntar, tá, pessoal? Qualquer dúvida. Tem até um professor português, o Danilo, que ele fala assim, ele só dá aula
se tiver perguntas. Ele começa a aula assim, ó, o que você gostaria de saber sobre o tema tal? E aí ele faz a aula com base nas perguntas. Se você não tem pergunta, eu não consigo dar aula. Isso é muito legal. Gente, qualquer pergunta, tá? Podem fazer. Esse conteúdo, gente, se vocês quiserem, assistam de novo essa aula. Ela vai ficar gravada na plataforma. Eu vou mandar o link para vocês também. Leiam os slides, tá bom? Gente, quanto mais a gente estuda, mais dúvida surge, tá bom? Vocês viram que o Danilo tocou em temas como pecado, como batismo no Espírito Santo. Tivemos a aula de dons com a Janiene. Então, se vocês sentirem essa curiosidade, assistam de novo lá a aula sobre o Espírito Santo, entendeu? Mas quem tiver dúvida agora também, perguntem, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre esse tema, batismo, tá? Vamos deixar um minutinho aí. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu acho que não tem dúvida, ficou bem esclarecido, até porque, assim, tem coisas que eu acredito que eu aprendi mais no meu PG do que a própria igreja mesmo, na igreja, nos cultos. Isso é bom, hein, Selma? Isso é muito bom, esse testemunho seu, né, gente? Porque o PG ele serve para isso, né? Na verdade, gente, dúvidas desta aula, os PGs podem tirar. Os líderes de PG, eles conseguem tirar essas dos professores também. O próprio Danilo, ele está lá no grupo. Se alguém quiser perguntar também lá. É legal perguntar no grupo, gente, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. A gente tem aqui, eu tenho quase 40 anos. A Kemily, se eu não me engano, tem 11, eu já fez 12. Então, assim, olha a diferença. Danilo tem 29. Olha a diferença de idade da gente, né, pessoal? Olha só, né? Essa dúvida da Michelle foi muito boa e o Danilo abordou, viu, Michelle? Selma, obrigado por esse depoimento, viu? Glória a Deus. Continue crescendo, viu? Em nome de Jesus. É bênção, viu? Olha a dúvida da Michelle. Eu conheço pessoas que se batizaram mais de 2 vezes, porque saíram e depois se arrependeram e se converteram e se batizaram novamente. Gente, o Danilo abordou isso. Não precisa se batizar mais de uma vez, entendeu? Às vezes a pessoa... O que eu já ouvi, Danilo e queridos? A pessoa, eu me batizei numa igreja, mas eu não estava firme na época. Hoje eu estou firme. Então, eu gostei da louvor e adoração, eu gostei dessa igreja, então eu gostaria de ser batizado aqui. Gente, é uma emoção da pessoa. Eu respeito esse sentimento dela, respeito muito mesmo, a gente acolhe essa pessoa. Se ela insistir muito, eu até sou contra, eu não batizaria essa pessoa. Porque já valeu o batismo lá de trás. Mas a pessoa insiste tanto que eu levo a situação para o pastor, né, o pastor presidente da igreja, pastor, estou com essa situação, já expliquei para a pessoa, mostrei o versículo, mesmo assim ela bate o pé, ela quer ser batizada. Gente, o pastor vai decidir, mas biblicamente falando, não precisa. Então, gente, o batismo ele vale diante do Senhor. O que garante que mês que vem eu vou estar firme com Jesus? Gente, não tem garantia. A vida cristã, a gente caminha cada dia com Jesus. Eu não quero me desviar nunca, como graças a Deus me batizei em 2000, estou há 21 anos na presença de Jesus, eu nunca me desviei. Já troquei de igreja, já quis trocar de igreja, já voltei. Então, gente, os que vão descer as águas, os que já têm no coração essa certeza, acredite, vale esse batismo. Você não vai precisar ser batizado nunca mais. Eu quero que você seja batizado cheio do Espírito Santo cada vez mais, tá bom? Que você flua em dons espirituais, porque Deus quer derramar esses dons sobre vocês. Mas, viu, Michele? Não precisa se batizar de novo. Então, se alguém aqui no grupo já é batizado, você não precisa. É maravilhoso aprender tudo isso que o professor Danilo trouxe, tá, gente? Mas não precisa descer de novo, tá bom? A Bel já compartilhou do seu testemunho maravilhoso, glória a Deus. Rebeca, a gente fica muito feliz, viu? Viu, Bel? Se a Rebeca tiver alguma dúvida, ela pode compartilhar, ela pode trazer também, mas estamos muito felizes de ter a Rebeca com a gente, participando aí online. Danilo, eu acho que
Fechou, cara. Não tem nenhuma dúvida aqui específica. Fechamos, gente. Você foi bem claro também. Parabéns pela aula. Que bom, cara. Que bom. Tem até uma aula que a gente dá, Danilo, sobre a igreja, sabe? A importância da igreja, a importância de ser igreja. Depois eu até combino com você, se você quiser voltar numa outra aula, falar um pouquinho sobre a igreja. Olha, a Michelle trouxe uma pergunta muito inteligente, Danilo. Vou passar para você essa bola. Olha lá, ó. Ela disse assim, tem uma amiga que se batizou em menos de uma semana e logo depois saiu. Infelizmente, né, Michelle? Aquilo que a gente falou aqui. Agora, essa pergunta, Michelle, ou Danilo, por que tem igrejas que batizam tão rápido? Vou jogar essa bola para vocês, se precisar complementa. É doutrina, gente. Tem gente que acha que por ser uma ordenança, porque está na Bíblia, assim que entrou, não tem uma preparação e a pessoa é batizada. Então, assim, é um cuidado que a Igreja Louvor e Adoração tem, e trazer esse curso de consolidação antes da pessoa se batizar, para ela ter a noção do que ela está fazendo. Porque, assim, se a gente age por impulso, porque realmente o batismo a gente pode ser levado pelo impulso. Se a igreja chegar e se movimentar, não, que todo mundo que não é batizado vai batizar, você vai na empolgação e batiza. Só que você não tem essa consciência para que serve. Então, acho que muitas igrejas tomam essa atitude para cumprir essa ordenança de ter que batizar, só que a gente já teve essa consciência. A nossa igreja teve a consciência, falou, gente, muita gente batizava e já saía porque não era aquilo, não entendeu o que era aquilo. Então, há necessidade dessa preparação anterior, essa explicação, essa aula aqui, não porque eu estou aqui, porque, na verdade, qualquer um de vocês, a Selma poderia ter levado, qualquer um de vocês poderia ter levado essa aula aqui. O importante é o quê? É você entender o que é o batismo, é entender para que ele serve. Se você estiver de acordo com aquilo, você vai te batizar e tenha consciência, a luta vai continuar, gente. Depois que você batizou, a luta vai continuar, a tentação vai continuar sobre vocês, pode ser que caiam em pecado, vai acontecer. Só que assim, isso já estava previsto, Jesus já previu isso. E no mundo, ele fala, no mundo haverá aflições. Você vai ter dificuldade, não é porque nós somos cristãos batizados que o Covid não chegou. O Covid chegou na minha casa, chegou comigo. Graças a Deus não foi nada grave, mas chegou. Então, assim, não é uma garantia de mundo perfeito. Não é uma garantia que a partir daquele batismo nenhuma tentação vai chegar até você. Não. É só uma demonstração que você se prontificou e está fazendo a sua mudança interior, a sua mudança do seu eu interior para uma mudança de um eu cristão, para uma imagem mais próxima a Cristo. Então, acho que, assim, igrejas que adotam esse processo, Michele, de entrou, batiza, não estão erradas, porque eles estão seguindo o que a Bíblia fala, né, para batizar. Só que o que eu entendo, para mim, que eles falham, que antes desse batismo tem um discipulado, tem um entendimento, tem o treinamento, tem todo o esclarecimento para depois chegar a parte do batismo. Então, isso acontece. E é fato, somos seres humanos. A pessoa pode ser que acabou de batizar, ela não aparece mais. A gente teve situações de pessoa que chegou até o último dia da aula de batismo e não se batizou. E se desviou da igreja. Então, ela teve entendimento e não entendeu que não era para ela aquilo. Como tem pessoas também que se batizaram e, cara, tá voando. Você vê o professor João aí, depois do batismo dele, rapaz, esse homem só decola. É cada vez mais. Então... Até que não, viu? Até que não, porque eu era muito tímido na época, né? Então, eu na verdade, assim, eu tive, sendo bem breve aqui, né, gente? Eu vim de Minas para São Paulo em 2000. Meus pais se separaram, eu vim para cá. Não queria vir, acabei vindo. E aí, uma tia que muito ajudou a gente, ela era crente. E eu só ia na igreja, gente, quando tinha festa. Quando tinha comes e bebes, eu ia. Olha que loucura, né? Eu nunca seguia, assim, a risca. E aí, por gratidão a essa tia, eu acompanhava ela nos cultos ao domingo. Então, eu tinha muita vergonha de bater palma, de levantar a mão. Eu achava que não precisava aceitar Jesus. Eu sempre fui mesmo aquela cultura da revolta, viu, gente? Só que aí eu me batizei, né, no ano 2000, então assim, demorou um tempo ainda para eu poder vencer a timidez, Deus quebrar essa questão. Eu era muito tímido de verdade, assim, travava muito, mas aos poucos o Senhor foi me tratando
e foi me dando, assim, muito amor, assim, à casa do Senhor, à obra de Deus, né? Eu sempre servi ao Senhor, assim, de forma muito simples, nunca tive muito destaque, assim, nunca quis, assim, muita evidência, né? Queria muito, assim, ser útil para Jesus, né? Então, eu acho que isso... E o que o Danilo falou, gente, tentação, vamos ter sempre. A nossa resposta ao pecado, ó, vai vir a proposta do pecado. Faz isso. E aí você pode decidir. Você pode dobrar os seus joelhos, Senhor, eu estou sentindo vontade de fazer tal coisa. Eu posso pedir socorro para alguém, para o meu grupo de PG. Gente, orem por mim, eu preciso muito do socorro do Senhor. Não precisa falar o que é. Você pode chegar no líder e abrir o problema. Quando você confessa que você tem um problema, gente, que você não consegue resolver, peça ajuda, gente, né? O seu líder de PG, com muito carinho, ele vai te ajudar. Ou aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que você tem confiança, né? A gente sempre recomenda, né? Homem busca ajuda em outro homem, mulher pede ajuda para uma amiga, para uma outra irmã, uma questão assim, mais assim de sabedoria. Mas, gente, é muito importante, né? Essa firmeza. E aquilo que o Danilo falou, só complementando, né, gente? Eu já vi, Danilo, igreja assim que na pregação já faz um apelo, e o apelo de aceitar Jesus já é o apelo do batismo. Se a pessoa quiser naquele culto, ele é batizado. Gente, o Danilo respondeu muito sabiamente. Gente, eu também não vejo um problema nisso, não vejo um pecado. Desde que essa pessoa seja acompanhada depois, para ela entender o que ela fez. Por isso que tem esse curso, né? A ideia da consolidação é assim, você aceitou Jesus. A pergunta é, por que você aceitou Jesus e para quê? Para você entender esse processo, entender as noções básicas da fé cristã. E aí você possa caminhar entendendo. Se amanhã você querer largar Jesus, você largue consciente. Olha, eu estou largando a Jesus, eu escolhi abrir mão da minha salvação, eu não quero Deus operando na minha vida. Gente, eu não tem como eu viver, Danilo, abrindo mão dessa bênção de viver com Jesus. Gente, qual que é a diferença do Jesus para o Buda? Gente, o Buda morreu. O túmulo dele está lá, os restos mortais estão lá. Cadê os restos mortais de Jesus? O nosso Deus é um Deus vivo. A Maria tem o seu valor, mas a Maria, ela foi uma grande mulher, uma mulher fantástica, mas ela morreu. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo e está com a gente nessa aula. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Amém. A Natália apareceu aí, é isso mesmo que eu tô vendo? A Natália, ela não consegue. Ela não consegue, né? Nath, tudo bem? Ela não consegue Eu abandonar. precisava passar aqui para prestigiar o Danilo. Parabéns, obrigado, Danilo. Obrigado. Abre a câmera, vamos ver como é que você tá. Abre a câmera. Parabéns para você. Não dá para abrir a câmera. Olha só, né? Outro nível, hein? Outro nível, hein? Nath, você consegue orar por nós e para a gente finalizar a nossa aula? O João queria mais alguma palavra? Vou aproveitar a Nath. Nath, gostou, Nath? Você queria acrescentar alguma coisa que estava no seu coração sobre o batismo? Acho que o Danilo contemplou tudo. Gostei muito. Gostei das perguntas que vieram aqui. Quer falar algo, Nath? Não, eu peguei agora, né? Mas essa parte final achei incrível, viu? Parabéns, gente. Quer orar por nós? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, viu, Danilo? Você vai voltar, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, quero muito. E, gente, qualquer dúvida que surgir, mandem lá no WhatsApp, tá bom? O Danilo tá lá. Ele responde, eu respondo, a Nath. Manda, viu, gente? Nós temos muitas dúvidas, tá? Vamos fazer um grupo forte aqui, forte na palavra, para vocês também ensinarem outros. Parabéns, Danilo. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Fala, Nath. Ora por nós. Ela tá aí? Nath, estás entre nós? Oi. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, galera. Vamos orar, então, para finalizar. A Manu já foi batizada, hein, gente? A Nath se batizou, a Danila... Danila. Quando a Nath se batizou, a Manu ela estava grávida, Danilo. Então eu entendo que a Manu não precisa mais se batizar, né, Danilo? Já foi batizada, de tabela. Tô brincando, viu, Manu? Quando você crescer, Manu, uma jovem de Deus, você vai descer as águas, né?
Amém, né, Manu? Vamos orar? Vem orar com a mamãe. Vamos orar por essa turma linda, por todos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te engrandecemos nessa manhã. Te agradecemos, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Paizinho, obrigada por tudo que és, Pai, por tudo que tens feito e por tudo que ainda o Senhor fará em nós e através de nós, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, te agradecer pela tua bondade sobre nós. Queremos te agradecer por este momento, por esta aula, Senhor, por cada um, Senhor, que levantou nesta manhã disposto a aprender mais de ti, a aprender mais dos teus ensinamentos, das tuas palavras, Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai, das tuas ordenanças, Pai, do teu batismo, Pai, aprender um pouco mais, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Nós te louvamos pela vida do teu filho, que se preparou para estar aqui nessa manhã ensinando, conversando, Pai, falando, Pai, da tua palavra. Senhor, obrigada, Pai, pela vida do Danilo, abençoa ele, abençoa a família dele, Senhor, sê com ele, continua usando a vida dele poderosamente, Senhor, abençoa também a vida do João, Pai, continua usando o teu filho, continua, Pai, abençoando a casa dele, Senhor, a família dele. Nós te agradecemos e te louvamos por cada um, Senhor, que está aqui. E nós profetizamos, Pai, sobre a vida de cada aluno que está passando por esse curso, também pelos líderes que estão aqui acompanhando. Nós profetizamos que eles são teus, que eles são homens e mulheres cheios do teu Espírito, que falarão e ensinarão a tua palavra para muitos, que serão instrumentos do Senhor, Pai, na vida de cada um que passar pela vida deles. Pai, obrigada, sê conosco, Pai, sê com a nossa família, Pai, que continue essa sede, Pai, e essa fome aqui de cada um de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai, que nós possamos ter a clareza na nossa mente, a clareza no nosso coração, das tuas ordenanças, Pai, da tua palavra, que sejamos obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a tudo aquilo que a tua palavra fala, Senhor, para nós fazermos, para nós vivermos, Senhor. Muito obrigada. Concede, Pai, a nós um domingo abençoado, um domingo cheio da tua presença, Senhor, que nesses 52 dias de jejum, nós possamos ter de ti, que o Senhor possa, assim como foi dito aqui, Pai, se revelar a nós, e nós prosseguirmos nessa revelação, nos aprofundarmos em ti, Pai. É o que te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, repreender tudo, Pai, que se levantar, Pai, contra o batismo aqui dos teus filhos, porque, Senhor, está chegando o tempo deles descerem as águas, está chegando o tempo, Pai, que eles digam publicamente que eles são teus. Nós sabemos que eles já fizeram isso, mas eles farão, Pai, de acordo com a tua palavra, e tudo aquilo que se levantar contra este momento nós rejeitamos, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, gente. Sim. Tudo de bom. Glória a Deus. Abençoado. E hoje tem culto, hein? Bom domingo, bom culto à noite. Acompanhe os devocionais, tá, gente? Tá bem bacana os devocionais aí. Em nome de Jesus. Abraço. Abraço. Tchau, Obrigado, tchau. Danilo. Beijo, Nada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Danilo. Tchau, João. Tchau, Nath. Encerrar a gravação.